A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento: Bistec Supermercados, muito mais que economia. Cardio Day, uma vida saudável começa por você. Heraldo Construções, Atlantis Residence, Spirit of the Sea, Fiat, aqui é Duna. Preta, desde 1958 compartilhando os melhores momentos da sua vida. Metropolitan Mall, entre e se encante. Saint Beer, converta-se a boa cerveja. E Unesc, experiência que tem valor. Venha para a Unesc, a nossa universidade. Arraste os tímpanos estão lubrificados, a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte, ela que frequentou com certeza muitas das casas noturnas do nosso convidado. Eu conheci a noite por causa dele, né? De certeza. Parar pra pensar. Eu tenho certeza que foi. Se calcular, colocar na calculadora, começar a ver coisas Até eu, filha, mas que não saía. Eu tô com essa dúvida, eu quero saber se tu já foi em fui. alguma balada dele. Eu acredito que eu fui mais baladas do que você dele. Será talvez. Que já? Olha só, pra ver. Já rodou na pista da êxtase? Lá rodei embaixo? Já, foi lá embaixo? Que girava. Na pista giratória da êxtase? Girava. Já tive a minha fase negra. Eu não imagino. Eu não imagino essa cena. Eu já tive essa fase aí que eu tava na vida. Programa do Avesso no ar. Hoje é segunda-feira e a gente abre a nossa semana conhecendo a história dele, que já era pra ter vindo aqui há muito tempo, né, mano? Demorou agora, já. Demorou, mas antes dele contar a história dele, que dia é hoje? Aqui já é segunda, vai. Agora no programa do Avesso, os fatos mais importantes do dia que você não precisa saber. Sério mesmo? Mas pra que isso? Ainda faz eu perder meu tempo. Podia tocar uma música, né? Ai, vamos jogar baralho. Notícias que você não precisa saber. Programa do Avesso. Oferecimento: Dugas Pizza Delivery, um jeito novo de fazer pizzas. JP Boutique de Carnes e Parrilha del Fuego, onde a tradição e a gastronomia se encontram. Uruçanga anexo ao Ventuno. E de hoje, vai, Pete? Será que ele já trouxe show? O Foo Fighters não, né, Jaci? Não, Foo Fighters não. Já fechou com o Foo Fighters? Ele tá pensando. No Brasil não, talvez. Brasil não. Agora o El Chan. El Chan, nunca fiz o El Chan. Hoje é aniversário do compadre Washington. O compadre Washington é o Chan. Compadre Washington. E do Dave Grohl, o vocalista do Foo Fighters. Que era baterista do Nirvana, é isso? Hoje é dia de treinador de futebol. Parabéns. Quem saiu daqui foi o Doriva, é isso? Foi ele, tá devendo agora. Tá devendo o avesso agora, vai, já veio aqui no... Que mais? Dia de quem mais? Dia do enfermo. Parabéns, vai. Dia Nacional do Enfermo. Cara, que coisa estranha. Depois temos que fazer um programa disso, Para. Jaci Carminati, é um prazer tê-lo aqui com a gente no Programa do Avesso. Boa tarde. Muito obrigado. Tudo bem? O programa mais conhecido da Som Maior, quase, né? Não, quase não, é bem maior. É o maior. Quase. Tem aquele outro do jornalista lá, como é que é o... De manhã, né? Cedo. Mas ninguém acorda pra ouvir. Ninguém ouve ele, ninguém escuta entendeu? ele. Não, Adelor, parece. Adelor, já vi falar. O programa dele tem mais cedo, mas muito cedo, né, Jaci? Quem vai acordar, né? 1h da tarde tá todo mundo Jaci, principalmente quem trabalha com evento na noite, né? Que tem que levantar mais tarde, acaba perdendo o programa do Adelor. Não, acho que as pessoas até acordam mais cedo para ouvir o Adelor. Já deu muita entrevista pelo fato de trabalhar sempre com a noite, Jaci? Sim, até porque os eventos viravam notícia, né? Então... Tive muita oportunidade, assim, de dar entrevista. Hoje, assim, poucos nomes estão na lista original do nosso programa de 5 anos atrás. Desde 2014, e o seu já estava verdade. Na nossa lista de entrevista desde 2014. E é verdade, cara. Então tava na hora de você vir. Pra quem ligou o rádio agora e é da geração anos 90, enfim, não sabe quem é Jaci Carminati, ele foi o responsável, ele é uma lenda da noite criciumense, está aqui com a gente, todas as nossas baladas e boates e shows nacionais. Ivete Sangalo ele já trouxe pra cá. Lembra na êxtase? Sim, foi a Ivete... Ela era Banda Eva ainda, né? Banda Eva, isso. Mas a gente acabou fazendo a Banda Eva lá no Rincão, numa estrutura montada pela prefeitura e tal. Eu tava falando com o Jaci antes, olha só. Faróis Acesos, eu lembro. Cidade Negra, olha só. Fernanda Abreu. Raimundos, Fernanda Abreu. J Quest, quando era J Quest, não era nem Johnny J. É verdade, não era J. Eles tiveram que mudar o nome, né? Por causa do desenho, era uma coisa que não foi? Que foram processados? Detalhe, Hoje assim, quando é que você começa a trabalhar com a noite? Bom, eu comecei depois que eu voltei a primeira vez dos Estados Unidos, porque
eu fui para lá em 67, né? Então aí os anos 70 começou o auge das danceterias e tal. E eu saía de Boston para ir algumas vezes, porque eu fui na Estúdio 54, que eu ficava deslumbrado com tudo que eu via. Lá nos Estados Unidos. Isso, lá nos Estados Unidos. Nova York. Então, quando eu vim embora em 78, eu já vim com equipamento pensando em montar uma casa noturna em Criciúma. E como eu tinha direito de alfândega, podia trazer o que quisesse, isso facilitou. E aí eu trouxe o que tinha de bom de equipamento, iluminação e tal. E aí a primeira casa foi ali em São Simão, a New York. New York, São Simão. Que, claro, não é da época de vocês. O pessoal ficou louco quando você abriu uma casa noturna aqui. Foi uma casa muito bem estruturada, né? A New York lá em São Simão. O pessoal entendeu o conceito quando você criou, Jaci? O pessoal entendia que era uma casa noturna, que era festa? Já entendia porque já havia essa divulgação, já havia filmes sobre discotecas. Mas onde o pessoal da noite ia antes da tua balada? Existia barzinhos aqui? Os clubes, né? Festas em clubes, bailes. Assim, por exemplo, eu diria que tinha os eventos no Mampituba, que era um carnaval formidável, né? A União Mineira também tinha uma programação boa e tal. Branco? Isso. Mas danceterias não tinha, assim, não existia. Mas quando você abriu, você já começou a fazer sucesso? Desde que abriu, a galera já ia... Antes de abrir a primeira casa, eu trabalhei eventos em clubes, né? Alugava o clube e fazia ali um evento. Então, você fazia? Organizava. E aí a história começou assim, né? E aí ficou quanto tempo com a New York? Bastante? 10 anos. 10 anos de New York? Eu me lembro que o primeiro grande evento que eu fiz aqui antes de abrir as danceterias foi na Festa do Vinho em Uruçanga. Na época o piloto era prefeito e cedeu o ginásio. Aí alugamos o ginásio para fazer lá, na Festa do Vinho, uma noite de discoteca. Era meia-noite e não tinha ninguém. Aí vamos desmontar o som, vamos embora, né? É que tinha evento na festa mesmo. E o ginásio ficava aí afastado um pouco? Uns 800 metros. Aí nós começamos a desmontar. Quando eu olho a rua, parecia uma procissão, né? O povo começou a chegar. Então já é dessa época que o pessoal de Criciúma sai tarde? Bom, nesse dia foi em função de outras coisas acontecendo. Então foi um evento assim de tipo 2.000, 3.000 pessoas que nos animou depois a realmente investir nessa atividade. Você ficou quanto tempo com Casa Noturna? Até hoje você 22 anos. 22 efetivo, trabalhando. Direto, Aí depois veio o quê? Veio a Signos? Veio o quê? Qual foi? Depois da New York veio a Signos. Aí eu tinha a Domingueira, do União Mineira, que também foram 7, 8 anos. E era muita gente, né? Aí nós abrimos aqui a Circos. Tinha Aquários, que é o antigo Mampituba. Aí nós abrimos em Tubarão. E depois eu tive a Metrô lá em Florianópolis também, que foram 8 anos, né? Nunca cansou, Jaci, da noite? Era cansativo, os eventos que cansavam mais, né? Mas tu era baladeiro ou tu gostava do dinheiro? As duas coisas. Gostava da noite também. Tem que gostar da noite. É complicado, sabe? Sexta, sábado e domingo não se dorme, né? Se você está nessa atividade. Mas era muito mais difícil fazer um evento naquela época do que hoje, Jaci? Hoje é mais tranquilo pela tecnologia, tudo mais fácil. Nós não tínhamos essas ferramentas que tem hoje. Era o telefone, quer dizer, você tinha que botar o telefone, nossa divulgação era rádio mesmo, né? Rádio e jornal. Então era mais difícil divulgar, né? Era mais caro? Mais caro. Era mais caro? Você certeza. tinha poucos veículos? Nós tínhamos que reservar um percentual para a mídia, porque sem a mídia, como é que você faz um evento desse? Né? E levou muita ré nessa história, Jaci? Teve alguns shows. Alguns shows que... Eu tive shows de perder dinheiro, Trabalhar com evento é isso, né? O pessoal acha que só ganha dinheiro, né, Jaci? Não, tem Mas evento. já levou muito tombo, né? Eu levei um tombo, por exemplo, que eu até citei pro Mano, só para contrariar, eu fiz aqui na Êxtase, numa estrutura externa, porque, né? Eu fui nesse show. Foi lá de fora. E nós montamos um tapume com 2,20 metros. O palco que veio tinha 2 metros. Que eles trouxeram, que vinha com a estrutura toda. Inclusive traziam até gerador próprio, né? Aí 1.000 pessoas na rua vendo o show, porque o palco era alto. Essas coisas que tu não prevê, né? Pessoal na rua total daí. Eu tava falando pro Jaci, eu me lembro do Paralamas
na êxtase, na parte de fora. Que eu fui no Papauini. show. Papauini vinha Papauini, direto na cara. Papauini vinha muito na êxtase. Papauini. Tribo de Já. Tá, a tribo de Jazz, você era amigo dos caras. O Fausto lavava a louça na tua casa. Eu tenho contaram? aqui um e-mail deles. A semana passada, sábado, eles estavam em Barra Velha, que é depois de Camboriú, né? E eu queria trazer aqui para o Rincão, mas é complicado. É no mínimo 50 mil, né? Mesmo eles estando aqui. Então aí tu já entra numa área meio de risco e tal. Então resolvi não fazer, até porque a casa eu aluguei, né? A New York, você alugou agora? Isso, lá no Rincão. Teve festa agora essa semana. Foi Teve você que sábado. fez ou não? Foi o Belada. Mas você se meteu ou não? Não, eu só ajudei e tal. O Belada faz muito essas festas dos anos 80. E foi uma festa muito legal. Jaci, a gente tá falando de festa casa noturna, mas a gente tava conversando ali fora, foi você o precursor da imigração do sul do Brasil para os Estados Unidos. Boston é uma filial de Criciúma, Boston, tem ponte aérea direto já? O que deu início a essa imigração, eu fui em 67. Em 71 eu vim de carro para o Brasil. Eu vim no Mustang e tal. Aí quando chegamos em Criciúma foi aquele... né, aquela loucura, imagina. Aquele comentário e tal. E a gurizada toda já... achou que eu estava rico porque tinha Mustang, né? Mustang na época lá custava $3 mil, $3.500. E isso gerou uma curiosidade grande, muita conversa e tal. E aí começou muita gente se interessar. E começou a conversar com você hoje? Se queria ir para lá, me ajuda? Ah, sim. Assim que começou o negócio? Foi assim. E a empresa que eu trabalhava lá chama Velcro. Velcro é aquele material... Sim. De velcro mesmo? Velcro, a Velcro. Só tem essa empresa no mundo que fabrica o velcro. E eu trabalhei na matriz dessa empresa. Empregado, assim, operador de máquina. E essa empresa me pediu, se tiver amigos que tenham disposição de vir trabalhar aqui, a gente dá a documentação. Você trabalhava forte, trabalhava bem, o pessoal gostava? Exatamente. Então eu comecei a levar vários amigos que já foram com documentação. E aí começou... Começava, daí o cara vai, leva a família, leva um amigo. Mas isso na época era legal. Dava pra fazer isso de forma tranquila. Era mais fácil conseguir documento, era mais fácil conseguir visto. Quando é que começou a ficar ruim para conseguir visto? De 80 para cá? Eu diria que depois que Criciúma passou a ser a segunda cidade no país com maior número de imigrantes, eles começaram a dificultar, né? Visto para criciumense ou para o sul do estado. Mas lá nos Estados Unidos, você sofreu algum preconceito alguma vez ou não? Sempre foi muito tranquilo? Não. A vida sempre foi muito boa lá, assim? O americano é muito educado, né? Então não tem preconceito, assim. Mas lá tu trabalhou com evento também, fez bastante coisa. Levou uma Matusa daqui? Depois eu fiz lá vários eventos. Mas não assim... Não na proporção também daqui? Não, esporadicamente fazia, né? E para brasileiro? Você fazia evento para brasileiro? Para brasileiro, Eu já citei a história lá que brasileiro não se ajuda nos Estados Unidos. É verdade ou não? Ou ao contrário, se ajuda muito? Como eu acho que isso depende, né? Acho que não tem esse problema assim de... Eu vejo que a turma sai daqui, aqui ninguém se conhece, ninguém é amigo. Chega lá é todo mundo junto. Parece que a Criciúma fica toda junta. Mora 10 numa casa, Tudo. Se ajudam, sim. Mas você passou muito perrengue lá ou não? Foi difícil no começo? Não, no começo foi difícil, porque eu queria estudar lá e quando fui ver a realidade era outra. Como é que eu vou pagar uma universidade, né? Lá não tem pública, não existe? Não, tem pública, mas você paga a si mesmo, né? Você paga menos, mas paga. Você tem que ser residente no estado e tal. Aí eu trabalhei, acho que uns 6 anos para arrumar dinheiro para depois terminar. Eu voltei para a faculdade com 26 anos. Com 30 anos eu terminei a faculdade e vim embora. Qual era a faculdade que você fez lá? Eu fiz Ciências Políticas. Ciências Políticas? Mas nunca trabalhou com isso? Eu aqui cheguei a ser candidato, né? Pelo PDT, o Brizola veio até no lançamento da minha candidatura aqui. Mas não rolou? Não deu certo? Dias. Não deu certo. Não, claro, quando você fala que não deu certo, faltou voto, né? Faltou voto para chegar. Se candidataria hoje, não? Não, acho que não. Foi uma fase? Passou? Passou. Mas o que foi? Só foi uma vez? Não quis mais daí? Foi uma vez. E daí não quis mais saber de política? Não, porque aí eu entrei, minha atividade ocupava muito e tal, mas sempre gostei, né, de política. Mas a sua profissão qual é?
Se você fosse definir qual a sua Hoje em profissão. dia, o que o Jaci Carminati está fazendo? Eu seria empresário da noite. Empresário da noite ainda? Até porque ainda tem uma casa aqui no Rincão, que agora eu acho que ela se reativa bem, em função de tudo que está acontecendo ali na praia, né? Mas eu estou aposentado já há 10 anos, então... Tá com a vida tranquila? Não tá se incomodando tanto? Estou há 10 anos sem trabalhar e estou gostando até. Tá bom, É bom, dizer que é bom, né, Jaci? Eu queria também. Quem tá aqui hoje? Jaci Carminati, hoje aqui Ele no programa contando do histórias, Avesso. vai muita. Tem muita história. Na volta ele vai contar a história da Xuxa. Ele trouxe vai. a Xuxa pra Criciúma, que quase que ela não vem. Olá, eu sou Наталья, da Русия, регион Сибири. В Бразилии очень много прекрасных вещей в Крисиуме, но самое лучшее, что здесь есть, это программа «Do Avesso». Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Cardio Day, Heraldo Construções, Fiat Duna, Freta, Metropolitan Mall, Saint Beer e Unesc. Voltamos, Pitbull Gonde. Programa do Avesso. Hoje, quem tá aqui? Segundou com Jaci Carminati, o empresário da noite. Da noite, A ele. hipnose era tua também? Hipnose? A hipnose, o Foi. Via Fratelli, é tudo Via era- Fratelli, Como é que foi a ideia, aquela ideia do telefone, de botar nas mesas pra galera paquerar? Era o Tinder, daquela era o Tinder da época, vai. A ideia do telefone foi numa casa do Recarei, né? No Rio de Janeiro. Lá já tinha. Então eu fui lá para conhecer, né? Buscar ideias. E vi essa casa lá no Rio de Janeiro com o telefone na mesa. E falei, pô, vou levar isso para Criciúma. Aí tinha o problema de como é que instalar isso. Centrais, linhas. Isso. Aí eu fui na Intelbras, que é do Freitas, né? Em Florianópolis. E eles fizeram uma mesa de 50 canais, que eram 50 mesas. E a gente instalou o telefone em cada mesa. A galera paquerava, ligava pra Meu mesa. sonho lá, mas eu era muito novinha. Daí eu só fui na hipnose. A hipnose foi a minha primeira balada. A hipnose. A hipnose foi a primeira balada. A hipnose era boate anexa. Era Eu vi- 97? eu via Era, Fratelli. né? 96? 96, 97, 96, 98. Pra te ver. Tá, mas já sei, a história da Xuxa, como é Conta que foi? da Xuxa. Queremos saber da Xuxa. Você trouxe a Xuxa, pô? Pois é, a Xuxa, na época, ela era a modelo mais conhecida do Brasil e foi uma dificuldade a Xuxa, porque programamos o evento, vendemos ingressos tudo antecipado, o Casa Nova era do Honório Burgo, acho, na época. Patrocinaram muita coisa e tal. Na quinta-feira, liga dizendo que não vinha mais. Que era sábado o evento? O evento no sábado, na quinta... ela Tudo disse que- vendido já, esgotado. Esgotado e tal. E agora? Não, porque de Florianópolis a Criciúma, 5 horas de carro e tal, estrada ruim, não vou. Daí eu disse, eu vou ver o que eu posso fazer aqui, talvez eu consiga um avião, né, para te pegar então em Florianópolis e te levar para Criciúma. Aí a Eliane, o Jarvis na época, meu amigo e tal, nos emprestou o avião para fazer, pegamos... Ponte aérea da Xuxa. E aí deu certo. Trouxemos no sábado de manhã e no domingo levamos de volta para Florianópolis. E eu fui junto, né? Batendo papo e tal. Tem uma foto dela no seu colo aqui, a Xuxa. Que amizade, no hein? colo, pô. Isso estamos falando de uma anos simpatia. 80, né, Jaci? Era 83, 84, 85 que ela veio. Ela não tinha ainda o show Ela da tinha Xuxa. 20 anos. Certo. 20 anos, bem novinha. Ela, Logo em seguida estourou já, com a sim, criançada. ela, foi em seguida que ela aí foi para Globo, acho. Porque ela veio pra Criciúma e estourou daí. Obviamente. Eu já se trouxe, ela E explodiu. se tivesse ela, programa da vez naquela época, ela ia estourar logo em seguida. Aí muito mais na rápido hora, né? do Ela que- ia. Tá, já se vai. Conta do Raul Seixas, cara. Essa aí. Só as lendas. Só lenda, Tim você Maia trouxe. já Tim se Maia, também trouxe. Raul Seixas, Xuxa. O Raul é o que mais marcou, assim, porque o segundo show dele aqui na Circos foram 4 mil pessoas e tinha mais 2 mil querendo entrar, né? Foi um negócio absurdo, assim. E ele já veio sem condições quase de fazer show. Físicas, mentais, psicológicas, isso, tudo. Então, o contrato, nós botamos uma cláusula, que o show era no sábado, que ele teria que chegar na quarta ou mais tardar na quinta. Pra garantir que ele estivesse que aqui. ele chegou quarta, não veio, quinta não veio, sexta-feira de tarde que estamos indo. E só veio ele empresário. Nós fizemos o primeiro show do Raul na base do playback, sem banda. Sem nada, só. Só ele no palco, fazendo playback. E ninguém ligou também. Não, nem essa. O Raul tava ali. O povo queria ver o Raul. Aí o segundo show foi com camisa de Vênus, né? O Marcelo Nova com
com a banda acompanhando e tal, era uma outra estrutura. Mas é coisa complicada, ninguém tinha coragem de trazer porque ele não vinha, né? Aí tu vende 4 mil ingressos, o cara não vem, como é que tu faz, né? Aí tu passa, desorganização e tal, e às vezes não é culpa do cara, né? E naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada, né, Não Jaci? tinha. Não dava pra ser a coisa mais Mas assim, rápida, era só telefone? FaceTime. Era só telefone? Eu acho que eu tive o primeiro fax de Criciúma. Que daí fazia um contrato por Quando fax? o fax foi lançado, eu me aligerei, um cara trouxe um fax para mim e vendeu um para a Eliane. Então a gente fazia muito por fax, né? Os contratos, os contatos. Tinha que ser tudo muito bem organizado também naquela época? Essa porque- parte de contrato, enfim. Sim, porque envolve muito dinheiro, né? Já na época já era... Tem show que às vezes o cachê não as despesas são maiores que o próprio cachê, né? Mas como é que foi isso? Como é que sempre foi o seu relacionamento com os artistas? Era bom, tranquilo? Você os via como artistas ou como profissionais? Não, teve show que eu quase nem via os caras. Nem... Não, quando chegava era aquela correria com tudo, entendeu? Aí não tinha muito contato, né? Mas já eram estrelas, como são os de hoje em dia? É que as bandas que eu comecei a trazer, eles começaram a ser lançados aqui. Tanto assim que o Skank, o primeiro show deles em ginásio foi aqui em Criciúma. Eu fiz com os irmãos Saavedra, da NET. Eles nunca tinham tocado para público mais de 500 pessoas. O pessoal lembra disso ainda, Jaci, será? O pessoal do Skank, você tem contato com ele? O J Quest comentou no Jô Soares a vinda deles a Criciúma numa casa que tinha uma pista que girava. Então, Marcou eles também, ó. a galera dançando na pista, então a música parece que diz a galera girando na pista. A macacada reunida, girando... Rapaziada, Não, mas essa eu acho que era mais antiga. Não, ainda. o Jota Quest não veio compôs essa de- música por causa disso? Foi, pô. Girando na pista. Girando na essa música pista. foi feita pra êxtase? Aí eles falaram no jogo que era uma pista que girava e eles ficaram impressionados com isso. Não existia na época dele. No Brasil foi a única, né? Nunca tinham tocado nada? Tá, e Tim Maia? Não, mas vamos voltar pro Raul. Mas o Raul incomodou, bêbado direto, enchendo o saco? O não? problema era segurar o Raul para não beber antes do show, mas não tinha jeito, né? Mas ele ia lúcido pro palco, bêbado, mas lúcido, né? Bêbado lúcido, assim. Aquele bêbado que já tá acostumado a beber. Aquele que vai tanto beber e já dá aquela curtida. Muito inteligente o Raul, ele passou 3 dias com a gente aqui, eu que levava ele para jantar e tal. E a galera pirava quando você chegava com o Raul Seixas? Ou ele era transformado? Não era o Raul Não, do é palco? que, por exemplo, eu levei o Raul para jantar lá numa Pituba, um lugar mais fora, assim, né? Mais tranquilo? Senão galera? era complicado. Ó, o Maciel tá dizendo que ele é casado há 31 anos graças ao Jaci. Se conheceram nas Signos de Tubarão. Ele é o culpado de todos os casamentos dos amigos, estão falando aqui. Você viu? Menina, Muita separação também, né, Jaci? A semana passada eu estava no Rincão, fui lá na Samai para resolver um negócio de água lá e tal. Aí tinha um rapaz lá de uns 30 anos. Ô, Jaci, rapaz, tu é o meu segundo pai. Aí eu fiquei até preocupado, né? Pô, o que eu fiz? O que eu fiz na noite? Né? Ela diz, mas que história é essa? Diz, meus pais me contam que eles se conheceram nas Signos e é por isso que eu tô aqui. Então, eu Foi considero naquele dia, você vai. meu Se bobear, teve um capô de Fusca envolvido ali na história. Aquela pegaceira de... Ó, o Rafael de Uruçanga pediu pra lembrar o Jaci que existiu o metrô em Uruçanga, porque o Jaci falou da de Floripa. Diz que tá todo Teve mundo metrô ouvindo em por lá. Uruçanga, era o antigo cinema de Uruçanga. Foi muito bom. Uruçanga, pelo menos durante os 2 anos, a casa tinha um trabalho bom. Tá, já se vai. Tim Maia também, como é que foi? Mesma história do Raul? Maia veio, né? A Timaia veio, complicado, foi feito no ginásio. Mais complicado ele, de gerenciar também. Para ele o som nunca estava bom, né? Ele implicava com... Tu alugava o melhor som a Cotempo e tal, para ele... A Melhor som do mundo não dá. É que ele já tava doido, não escutava. Então Mas a maioria, gente boa, né? Profissionais, né? Roberto Carlos foi tu também, não? Não, Roberto Carlos não fiz. Qual foi o maior show que você fez? O maior show de público, eu acho que foi o Skank no ginásio aí, para 6, 7 mil pessoas. Mas isso na época era uma loucura, né, Jaci? Sim, era gente. E Fernando Abreu foi o recorde de público na êxtase. Muito bom. Você foi no Fernanda? Você tava nesse? Fui. Eu ia direto. Fernanda Abreu foi... E ela vem na feijoada do Cacau. Que legal, Dia adoro 23 de fevereiro. Eu falei pro Jaci, eu tenho lembrança do Paralamas e do Titãs na êxtase. São os dois que eu me lembro. Eu tenho Jota lembro. Quest, meu Deus. Eu me lembro SPC, que eu lembro também. Eu me lembro que o baixo ainda acho que do Barone,
era transparente, eu não me lembro, assim, sei lá, não era o Baroni, era o Bi, do Bi Ribeiro, tinha um baixo transparente. Me lembro até hoje, sabe, se aquela coisa te marca, assim, você olha o instrumento. Um beijo pra Giovana Silveira, que tá dizendo que o Jaci foi dono das melhores e mais longevas casas noturnas, sempre com grandes inovações. Se fosse pra abrir uma casa noturna hoje em dia aqui em Criciúma, topava? Não dá mais, Jaci, não é mais. Não dá mais, né, mas... até porque Criciúma está bem servida, eu acho, atualmente, de opções noturnas, de bons bares e tal. Pelo que eu vejo aí, tá... E tu não pegou a onda sertaneja, né, Jaci? Que hoje em dia engoliu todo mundo, né? Tu não chegou a trazer esses shows porque nem tinha. Tinha quem? Estãozinho Chororó, né? Particularmente... Não é tua praia? Não é minha praia, mas tem muito sucesso, né? Tem muito cara aí sertanejo que tá... Mas hoje, assim, por ser da noite, você não podia ter preconceito, né? Não, mas eu não... Seu gosto pessoal não podia interferir, né, cara? Não. Tinha que ser um cara desprovido e de mente aberta, porque você ia trazer show pra todo mundo. Até porque a Circos depois a gente virou aquilo ali um bailão, né? Fizemos grandes bailes gaúchos aí com as melhores bandas. Monarcas, Garotos de Ouro. A gente contratava as melhores bandas. Pra você não interessava, né? Era o evento. Era o business, né? Teve algum show, Jaci, que ofereceram pra ti, enfim, tu não dava R$1 e depois foi o maior sucesso, assim, que tu falou, meu Deus... Mas que pergunta boa essa aí. A galera do surf me pedia a tribo de Já que eu não conhecia. Tu tem que trazer a tribo de Já e tal, lá atrás, né? Aí eu fui ver quem era a tribo de Já, lá do São Luís do Maranhão, cego, só o Fauser, que é o vocalista, que não é. Aí fui ver preço, custo e arrisquei. E era caro na época o barato? Não, era relativamente acessível. Aí mandei fazer os ingressos e botei à venda de manhã, numa segunda-feira. Minha ex-esposa tinha um brechó. Brechó da Neide. Brechó da Neide, atrás do shopping de La Justina, ali atrás. Levei lá de manhã uns 500 ingressos. Sem botar fé, assim. Não, Aí ela me liga 3 horas da tarde e diz, olha, tu tem que trazer ingresso aqui. Eu falei, como? Eu já deixei ali. E os 500? Não tem mais. Vendeu tudo. Assim, em 2, 3 horas. Sei que de um dia para o outro nós vendemos 1.000 ingressos para a tribo de Já. Assim... E tu nem conhecia? Eu não conhecia. E era caro na época o ingresso? Não, sobrou um monte de dinheiro. Não era... Não, eles vieram barato porque aqui no sul... Não, mas o ingresso tu cobrou caro ou cobrou barato? Cobrei até meio barato porque... Tinha medo de não... O povo não... Será que conhece? Mas a gurizada conhecia, cara. Aí, mas veio surfista de Laguna, de todo o sul do estado veio nesse show. E a banda aí ficou fã de Criciúma. Aí eu fiz várias vezes, né? Trazia a tribo 2 vezes por ano. Os caras teus amigões. O Fauzi lavava louça na tua casa, me contaram? Eu levava eles para almoçar em casa porque era tudo cego, né? Então era mais fácil. Você gerenciava o negócio. Tive o prazer de fazer iluminação na Signos e ser o iluminador oficial da Êxtase. Bons tempos, Xande Costa. O Xande, um abraço pro Xande. Tu lembra de toda essa galera que trabalhou contigo, Jaci? Eu lembro bem, sábado tinha o DJ Richard. O Richard que trabalhou comigo muitos anos, foi DJ na festa dos anos 80. Eu lembro que uma vez, era na Signos, penso que foi tu que trouxe, Alexandre Frota, Tony Tornado... Então... Fábio Vilaverde, eram uns artistas, eu era pequenininha, mano. E aí eu fui com a mãe, né? Eu e as amiguinhas. Loucura, assim, de querer ver. E eu entrei numa cabine pra conhecê-los, porque a gente vê pela televisão, né? Aquela coisa bem de Então essa história de atores foi um outro filão que a gente explorou, né? E levava muita gente, principalmente meninas, né? E como a Signos tinha uma capacidade de 3 mil pessoas... Era o que? Era balada com a presença VIP, era isso? A presença do cara. Vinha ele e o empresário. Então era barato para trazer. E botava mais gente que banda, né? Então eu trazia o ator que estava no auge. Né? Não tinha incomodação? Não tinha banda? Não tinha estrutura? Não tinha nada? E era mais cedinho, né? A gente podia ir tipo com um acompanhante, com pai, com mãe, enfim. Eu cheguei a fazer 3 casas no mesmo dia. Saía da Signos à tarde, às 6. Parava na Signos de Tubarão e terminava na metrô à meia-noite, em Florianópolis. Cara, que loucura, hein? Em 5 horas eu passava com o ator nas 3 casas. Puxadíssimo. Meia hora, eles ficavam ali. Era só para dar um oi. A presença mesmo. E tal, no palco, e davam uns autógrafos, mas era o que fazia, né? A KGB foi tu também? Não, a KGB foi do Ari Osvaldo, o Bimba.
Que era aqui na Avenida, né? Na Avenida também. Ele chegou a ser meu concorrente. Até hoje ele fala, eu fui teu concorrente. Era forte a KGB. Né? Foi boa, acho que 2, 3 anos. Aí a KGB acabou fechando por causa do Via Fratelli. Foi bem mais ou menos. Assim, como é que foi essa viagem de 71 de Mustang dos Estados Unidos para cá, cara? Como é que você deu na cabeça? Vou pro Brasil de carro. Eu comecei a pesquisar como é que fazia e tal, aí saber sobre estrada, eu sabia que a Pan-Americana tinha sido inaugurada quase toda, que era o primeiro entrave, digamos, de fazer uma viagem dessa. Depois a questão de documentação, fui vendo, seguro internacional para o carro, as coisas todas. Demorou muito para planejar a viagem? Uns 5, 6 meses, né? Porque a gente esperava para vir no verão, né? Aí começamos em julho, planejando, eu e meu irmão, e fizemos. Porque Boston já é a 2 horas do Canadá, né? Então, sim, já é lá em cima, né, cara? Tem que atravessar os Estados Unidos inteiro. O México também é um país grande, comprido e tal. Os países da América Central. Então, mas a viagem foi tranquila. O primeiro incidente que me deixou assim meio do avesso, né? Sim. Acho que foi na Guatemala. Eles tinham passado uma lei que não podia ter cabelo comprido o homem no país. Você era cabeludão? Não podia. Era proibido o homem cabelo comprido. Agora você vê. É idiotice da lei, né? Mas tudo bem, né? Idiotice. Então, anos 70, cabelão comprido. E a foto aqui com a Xuxa aqui, ó. Cabelão, bigodão, esse aqui? É maior, né? Maior ainda. Isso aqui. Aí chegamos na fronteira, não, assim não se pode entrar. Pelo muito largo, e tá aí agora. Muito largo. Não. Aí. Mas eu vou cortar cabelo aonde? Não, tem que voltar, dar 70 quilômetros. Né? Voltar e cortar o cabelo para entrar. Agora tu vê os absurdos. Você voltou 70? Não, aí eu fiquei ali esperando. Até falei pro meu irmão, disse, vamos ver se arrumar uma tesoura e tu corta o meu cabelo. E deu, né, cara? Daí diz eles, como é que eu vou cortar cabelo? Vou cortar o cabelo. Aí falei com o agente lá da imigração, disse, não, eu tenho uma tesoura aqui. Mas ele não quer, eu corto o cara. Sentei lá e o cara só pegou e juntou aqui, ficou aquela indecência, né? Imagina, ficou um Chitãozinho Chororó, mais ou menos assim. Só um chalapaça atrás. Tive que cortar o cabelo. Aí na cidade seguinte, fui no barbeiro lá e cortei o cabelo. Mas aí fiquei fora de moda, né? Cabelinho curto na época. Tu era bacanão? Tive que cortar na Guatemala. Anos 70, cabelão e tal. Essa foi uma... Mas nunca não teve que pagar propina, essas coisas? Não rolou isso aí? Não. O pessoal não parava vocês e pedia? Não tinha isso? Não. Nós fomos parados na estrada por 2 policiais, fardados e tal. Aí eles começaram a revistar o carro para ver se tinha arma e tal. Aí a gente deu uma... Deu um pluff ali. Era 2 garotão e tal. 2 pluff ali? Até para... Cafezinho para eles? Eles insinuaram, né? Então, você tem um cafezito e tal. É a parte a noite boa, lá né? é muito diferente da noite do Brasil? Não, nós copiamos, né? Copiadaça, né? Copiei. Mas aí eu tentei copiar casas boas, né? A New York São Simão foi um projeto de uma casa de Boston. O modelo dela, que era um túnel entrando assim, em curva. Mas lá continua igual? Continua assim, Jaci? Já mudou Casas também? Noturnas, Lá nos continua. Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda é forte, né? Vida noturna lá é um business de muito dinheiro, né? Aquela coisa que a gente vê no filme, que tem a fila, e aí vem as mulheres bonitas, passam na frente. Existe mesmo isso, Jaci? Eu fiquei quase 3 horas na frente da Estúdio 54, só consegui entrar, porque chegaram 2 moças ali, e elas iam entrar, eu falei, quem sabe eu entro com vocês. Bem isso, igual do filme mesmo, assim, abraçado. Então vem aqui, mas elas aceitavam fazer isso porque esperavam que tu fosse pagar o ingresso, né? O ingresso caro. Cheguei na bilheteria, comprei o meu e e elas me chamaram e eu disse, não, já volto. Pra vocês. Então não é só amizade, então lá. Não é complicado. Estão perguntando aqui se o folclore por trás das signos que fala sobre um homem que virava vampiro chegou ao conhecimento dele. Vampiro. Eu era o diabo, né? O diabo que aparecia? O diabo aparecia? Porque o que aconteceu? Eu abria a discoteca na Quaresma. Inclusive eu cheguei até a ir falar com o vigário aí, eu disse, seu padre, eu vou aqui, não tem essa tradição de Quaresma e tal, mas eu vou abrir, até porque a cidade fica sem nada na Quaresma aqui. E o padre achou que era uma ideia boa. O padre liberou? Não, se ele não liberasse, eu ia abrir a mesma coisa, né? Mas
era uma opção que você dá para a juventude sadia, né? Casa noturna e tal. E aí essa história começou lá na New York, que o diabo tinha aparecido lá e tal. Aí eu tinha um amigo aqui que ele no carnaval ele fazia fantasias, desfilava nos carnavais aí. Ele fez uma fantasia do capeta. Coisa ruim, peperoso. Com garfo e tal. E chegou à meia-noite lá na New York e diz, olha, vocês estão falando aí que o capeta apareceu aqui. Cheguei. Aparece mesmo. O capeta já apareceu aqui, vai aparecer hoje de novo. Aí escurecemos a casa, botamos holofotes, e aí ele entrou todo fantasiado de capeta. Mas aí foi loucura. Aí acabou a história, né? Aí tivemos que fazer... São histórias, né? Tem história, tem a mulher de vermelho na Casa do Rock. Casa do Rock. A Casa do Rock era teu concorrente? Como é que foi? Eu trabalhava mais o sábado, né? A Casa do Rock era sexta e domingo. E eu trabalhava domingo à tarde nas Signos. Ele era mais domingo à noite. Mas nunca chegou a incomodar? Não, era o cara lá... Cada um na sua, cada um na sua. E foi uma casa muito forte. 30 anos também, muita história. Foi. O cara foi muito profissional ali. Tá certo, vai quem tá aqui hoje, Pitbull Igor? Jaci Carminati. Ele, suas histórias, vai. Nossa, tem muita mensagem chegando. Na sequência eu leio uma. Lê, vai, a gente já volta, vai. Fala galera, tudo bem? Eu sou a Dani Bolina. Hoje vim conhecer esse programinha aqui, como que chama? Programa do Avesso. Bom também, né? Curti o apresentador, voz bonita, né? Voz marcante, apresentadora também gata, gostosa. Gostei bastante, gente. Tal. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Cardio Day, Heraldo Construções, Fiat Duna, Freta, Metropolitan Mall, Saint Beer e Unesc. Voltamos, Pitbull onde? Programa do Avesso no ar. Hoje, segunda-feira, recebendo Jaci Carminati. Um beijo pra Dirlane Florentino Ferreira, que tá dizendo o seguinte: que delícia ouvir o Jaci falar dos bons tempos da nossa juventude na êxtase. Muitos shows como Jimmy Cliff, Débora Blando, Paralamas do Sucesso, Marcos Palmeira. Nossa, isso já tem 25 anos. Que delícia. Quem foi o artista mais mala, Jaci, que tu trouxe? Que tu falou, meu Deus, onde eu me enfiei? Algum que te incomodou, que te deu dor de cabeça? E bobear não deu nem lucro. Não sei, assim, eu acho que lembra, assim? Tim Maia, só que encheu o saco, você falou? Mas é isso mais, né? Mas os outros, assim, se a coisa é bem organizada... Vai, assim, não tem. Mas teve show, assim, que o camarim era complicado de fazer. A lista? Não tinha o uísque que ele queria, tinha que alguém trazer. Tu tá vindo de Florianópolis, me traz 1 litro de uísque tal, que aqui não tem. Coisa assim. Então o camarim era uma coisa complicada para algumas bandas. Até hoje tem o camarim ainda? Tem. Tem essa frescura? Tem. Tu precisa ver o camarim do Roberto, né? Do Roberto Carlos? Complicado. Essa aqui é a parte boa, né? Se eu fosse famosa, eu só queria só o camarim. E o que tem que ter no camarim de comida, de petisco, né? Tá, vai, Jaci, vamos lá. Você nos Estados Unidos, você ajudou muita gente. Tava vendo na história que você ajudou o pessoal, por exemplo, daqui de Criciúma ir pra lá, os políticos. Ele você fez o meio campo lá, fez o meio campo lá. Eu fiz uma agenda boa na época do Décio Góes, quando ele foi. O Décio foi com 10 empresários aqui da construção civil e imobiliárias, né? Pra dar uma olhada lá no mercado, como é que era? E foi quando começou a venda de imóveis para criciumenses lá em Boston. Ainda mais na época de 2002, 2003, que o dólar chegou a quase 4. Então, tu comprava um apartamento aqui bom com $50 mil, né? Na época. Então, foi bom. Foi uma viagem muito interessante, a época do Décio. Posteriormente, o Clésio também foi, né? O Clésio ia fazer campanha lá, né? Foi fazer campanha lá, pedir voto nos Estados Unidos? Foi pedir voto lá. Quem sabe, né? Nós organizamos no sábado de carnaval, um carnaval para brasileiro, a maioria era criciumense, e o Clésio com a Adriana ficavam na porta, batendo foto com todo mundo e já pegando endereço. Acho que foram mais de 300 fotos. Aí ele chega aqui, visita a família, com o filho. Foto. Tá com teu pai, ele aqui tá. Aí é voto, né? Imagina, a choraçada, né? Certeiro, né? A choraçada pega, Ele né, vai até café. Vai te interessante. Como é que foi? Mas foi tranquilo essa vida, a ida deles lá?
Sim, eles já iam, a gente já programava, né? O Décio, por exemplo, já pensou, se eu chego aí, vai ter uma reuniãozinha de 10, 20 pessoas? Não, Décio, nós vamos fazer uma festa grande. Aí a festa, nós alugamos um clube lá de 800 pessoas, e lá e assim fica um policial fardado. Ele conta, tem um contador, deu 800 pessoas, não entra mais ninguém. A coisa é muito séria, né? A regra é regra. Então, eu aprendi lá como é que se montava a casa noturna aqui, já dando segurança para o público. Que eu via que a coisa lá era assim. E então, nesse dia, aí tinha 50 pessoas na rua querendo entrar, nessa que o Décio estava. Falei, Décio, agora tu vai te entender com eles lá fora. Gente que tinha ido de Washington para Boston, para essa festa dos catarinenses. E não conseguia entrar. Não conseguia entrar de tanta gente e tal. Se o Décio estiver ouvindo, ele vai lembrar dessa passagem. E como é que era o teu telefone no dia das festas? O pessoal incomodava muito, queria Não cortesia. Não tinha celular na época da... Não tinha como incomodar muito, né? Não tinha. Chamar na portaria, o Jaci tá aí? Na portaria tinha, né, Jaci? Muito bicão, Jaci. Tinha pontos de venda antecipados. Não, tinha muito bicão nas festas, o cara querendo entrar de graça porque é teu amigo. Não, até porque rolou, né? Lá, pegamos ingresso $15, $20, ninguém... Não, cara, não vai pagar, né? Tá, Jaci, lá você fez muito documento para brasileiro? Você ajudou muito brasileiro lá? Eu fazia muita tradução, né? Tradução? E muita procuração. Por exemplo, você quer movimentar uma conta no Brasil. Então, a pessoa vai no notário público, faz uma procuração, a gente mandava para cá. E você era notário público, Era notário público. Isso é o que? O tabelião? Tabelião, tivemos uma época, assim, no começo, que mandava a procuração, o cara voltava lá e me dizia, não aceitaram a tua procuração lá. Daí eu fui no consulado, né? Disse, chega no Brasil uma procuração de notário público, o banco não tá reconhecendo. Aí eles tiveram a ideia de botar no site do consulado o nome do notário público. Ah, tá. Daí você era oficial. Então, exato. No final da procuração, você pode consultar nossas credenciais no site do consulado brasileiro. E lá estava o meu nome do notário público. Aí os bancos aqui, cartórios, começaram a ter aceitação bem maior. Né? Hoje assim, para o pessoal que ainda quer morar fora do Brasil, você recomenda a experiência? Com certeza. É uma experiência de vida além de ganhar dinheiro, né? É mais fácil ganhar dinheiro lá mesmo? Claro. Por que é tão diferente morar nos Estados Unidos e morar aqui, Jaci? O que falta? Padrão de vida, né? Qualidade, né? Qualidade de vida. E vamos citar um exemplo, um pedreiro. Quanto é que o pedreiro ganha aqui no Brasil? R$150. 200 por dia, vai, pedreiro. Pedreiro profissional, bom. 200 por dia dá 4 mil por mês. $55 por dia. Tá. Lá o pedreiro ganha $30 a hora. Né? Então, bizarro, né? Você faz $200 por dia, 250, 300, tranquilamente. Quem trabalha. Sim. Mas por que o pessoal às vezes tem vergonha de trabalhar no Brasil igual um cachorro e chega nos Estados Unidos trabalha igual um cavalo? Por causa da grana. É por causa disso? Por causa da grana. Mas não tem vergonha? Não tem um pouco da vergonha, Jaci, de aqui trabalhar pra caramba? Tem um pouco disso ou não? O pessoal comenta com você ou não? No caso... De trabalhar aqui no Brasil tanto quanto trabalha nos Estados Unidos? Em que sentido? Não, aqui no Brasil eu ter vergonha de trabalhar como trabalharia nos Estados Unidos? Eu acho que as pessoas aqui têm vergonha de dizer, eu sou ajudante de pedreiro, por exemplo. E nos Estados Unidos ninguém tem vergonha disso? Não, acho que não, né? Porque o trabalho braçal é o que ganha mais, né? O que recolhe lixo ganha um dinheirão. É um trabalho que ninguém quer fazer. Aí paga bem lá. Paga bem. Manicure, né? Salão de beleza, né? As brasileiras ganha vão pra bem, lá, ganham muito gente. bem, né? Diz que é muito caro lá fazer esse serviço. Caro? É caro. O brasileiro, quando vai pra lá, começa trabalhando no quê, Jaci? Em restaurante? Tudo. As mulheres, principalmente, limpeza de casa. E ganha grana boa também. Você limpa uma casa, um apartamento aí, $70, $80, você faz em 2, 3 horas, né? E os americanos gostam dos brasileiros? Gostam. Por quê, cara? Porque o brasileiro trabalha? É dedicado. E o americano, na segunda vez, já te dá a chave da casa, tu vai lá, limpa a casa e tu tem uma cópia da casa do cara. Quer dizer, não tem essa de... Já virou amigo. Mas tu vira amigo do americano, é fácil? Vira. É um povo muito, muito educado. Porque o turista chega lá, ele quase não se envolve com o americano. Ele
viaja, conhece e tal. Quando você convive com eles, você vê que é um povo... Eles são muito corretos mesmo, Jaci? São. Assim, de acreditar muito nas pessoas. Porque eu noto que as pessoas acabam dizendo que o americano é ingênuo. Mas não é, que ele acredita de verdade. Acredita, né? Porque a lei faz também... Acreditar? A lei faz ele ser assim, a lei faz ele cumprir, né? Então ele acha que os outros também vão cumprir. Estão cumprindo. Né? Já assim, não dá tempo pra muito mais coisa, meu velho. O Max Everson tá dizendo meu respeito e um grande abraço ao Carminati. Signos foi a primeira casa noturna que toquei e aprendi muito. Depois a Circus, a New York e o túnel vermelho da Signos foi histórico. Tá ali ele, ó, atrás de ti. Essa figura aí, Jaci, ó. Essa grande figura. Ô, Jaci, já que não dá tempo pra mais nada, só pra te agradecer, cara. Obrigado pela presença. Obrigado pela oportunidade. É bom porque aí eu faço um contato com tanta gente que eu não vejo, que eu não tô morando aqui mais. Você tá morando em Floripa? Tô, desde que voltei. Voltou quando pra cá? 2010. Não vai mais pros Estados Unidos agora? Agora é só Brasil? Eu devo ir daqui uns 3 meses, meus 2 filhos estão lá ainda, né? Mas daí é passeio? Passeio. Agora aposentado, mais tranquilo. Chega de balada? Floripa é muito bom também, né? Menos o trânsito, né? Menos o trânsito. Valeu, Pete, vambora. Jaci, ó, deixa eu ler mais mensagem aqui. Peraí. Mano e Pete, eu fiquei 12 anos em Londres, trabalhei muito, voltei há 18 meses, continuo no mesmo ritmo. Final do ano agora eu fiquei 74 dias sem folga, trabalhando média de 14 horas por dia na cozinha, com temperatura média de 38 graus. O problema não é o Brasil, é o brasileiro que é acomodado, Jaci. Estão falando aqui. Tem isso Boa também. tarde, Avesso. Jaci é o rei da noite. No último show do Raul Seixas com Marcelo Nova, eu estava lá. E todos os meus amigos também. 30 anos atrás. Vamos acabar esse programa que eu tô me sentindo velha já com a presença. É verdade, né? É muita lenda. E mais uma vez o dia foi salvo, graças ao programa do Avesso e as meninas super poderosas, a Pete e o Mano. Até a próxima, pessoal.